Fala galera, canal Bate Pronto Tricolor na área. Vamos bater um papo aqui, né? Conversar sobre o nosso tricolor, falar um pouquinho sobre a seleção brasileira. O nosso jogador da base, né? Que agora com 20 anos já não é mais da base, já estava treinando no profissional, só que treinando separado. O Davi Melo. Davi Melo, filho do nosso Felipe Melo, o grande tricolor Felipe Melo, esse cara que está nas redes sociais aí, sempre falando coisas a respeito do Fluminense, sempre batendo de frente pelo Fluminense. Então o filho dele, o Davi Melo, que estava treinando em separado com o elenco do Fluminense, ele foi cedido ao Central Espanhol, um clube uruguaio, que vai se apresentar agora no final da semana nesse clube uruguaio, o Central Espanhol. E eu acho que a gente continua, o Fluminense continua com o mesmo ímpeto para se desfazer dos jogadores da base a preço de banana. Eu não estou querendo dizer que o Davi Melo seja um craque ou que não seja, eu não estou falando disso. Eu estou falando que a base do Fluminense continua a não ser valorizada. Por exemplo, eu não tenho informação de quanto o Fluminense está ganhando por esse empréstimo, se está indo emprestado grátis, né, sem ter nenhum retorno para o clube. Eu não sei disso. Você também não deve saber. Porque o Fluminense é isso, o Fluminense é uma caixa fechada. Você nunca sabe nada sobre transações, sobre dinheiro, sobre nada. A gente só sabe que o clube compra caro. Isso sim, isso a gente sabe. E mesmo assim tem que fuçar muito, tem que procurar muito para saber quanto que o clube pagou por esses jogadores, às vezes, que vêm para o clube, mas que não tem o valor de mercado que o Fluminense paga. E na hora de se desfazer da base, o Fluminense praticamente entrega de mão beijada a nossa base. Os jogadores da nossa base são entregues de mão beijada. Haja visto todos esses que saíram aí. Não preciso citar nomes, vocês sabem. Né? E o Davi Melo está indo nesse mesmo barco. Eu acho que a gente tem que começar a ficar mais preocupados com isso, sabe? Porque alguma coisa acontece no Fluminense, alguma coisa acontece com a diretoria do Fluminense, com o nosso treinador Zubeldia, que ele não aproveita a nossa base de jeito nenhum. Esse aqui é um exemplo. A gente não está precisando de zagueiro. A gente está precisando de zagueiro. A gente sabe muito bem que o Davi Schwindt, ele entrou e fez, se eu não me engano, acho que foi 3 partidas e foi muito bem. Entrando quando o Fluminense precisou, enquanto o time titular estava treinando, ele entrou e correspondeu. Mas e aí? Nunca mais colocaram o moleque para jogar e daqui a pouco eles entregam aí a preço de banana para qualquer um, para qualquer clube desse aí. Eu, por exemplo, sinceramente, esse Central Espanhol pode até ser um clube bem organizado, isso e aquilo, mas eu não conheço, eu não posso te dizer para você que sim ou que não. Eu não conheço o Central Espanhol. Não conheço. Dizer que, eu conheço o Central Espanhol, é um time da primeira divisão do Uruguai, tem um time... Não conheço. E a gente, assim, a gente vai emprestando para os times de fora para ver se o jogador dá algum retorno. Jogador que renovou o seu contrato até o final de 2027 e o Fluminense vai e empresta até junho de 2027. Para quê? Para que se o jogador estourar lá no tal do time paraguaio, o Fluminense consiga fazer algum dinheiro com o jogador. Sabe? Não coloca o jogador... Pô, você se lembra do caso do André? Como é que foi o caso do André? O André, ele só é esse jogador que é hoje, só jogou no titular do Fluminense, no time do Fluminense, porque o famosíssimo Hudson, se lembram daquela época? Se machucou. Porque senão o André ia ser entregue a preço de banana para o Botafogo. Então, esse é o Fluminense. Infelizmente, esse é o Fluminense. Eu acho isso que é
não vou nem falar palavrão, não, mas eu acho uma sacanagem que fazem com os nossos jogadores da base. Isso tem que ser revisto. A gente precisa imprensar a diretoria do Fluminense para saber o que está acontecendo, para saber o que está acontecendo no clube, porque isso não pode acontecer. Começar a escantear jogador da base, daqui a pouco a nossa base que era o forte, os próprios moleques não vão querer vir jogar no Fluminense, porque sabe que, pô, a gente vai jogar, a gente faz um bom papel e não é aproveitado, pô. Tá me entendendo? Isso não pode continuar acontecendo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira. O Neymar hoje já começou a fazer seus treinamentos de transição, né? Foi bom a gente ver o Neymar, porque tem muita gente que não gosta do Neymar. Eu, particularmente, eu gosto do Neymar. Tanto que torci pro Neymar vir pro Fluminense antes do Mundial do ano passado. Quando o Fluminense disputou o Mundial, o Neymar esteve para vir pro Fluminense. Eu queria que ele viesse, sim. É um jogador que traz mídia, é um jogador que traz patrocinador, um jogador que é um jogador de grupo. A gente viu, eu vi hoje o Neymar entrar em campo lá para fazer o treinamento e teve rodinha lá. Teve aquela parada que ele bate na cabeça do jogador, ele entra lá no meio e tal, para ir bola, como se ele fosse iniciante. Por quê? Porque o Neymar, querendo ou não, ele é bem quisto pelos companheiros. E ele viria para o Fluminense ano passado e seria bom. Não seria ruim, não. Tem uns tricolores que acham o contrário. Não esquento, cada um tem sua opinião. Mas na minha opinião, o Neymar seria bem visto no Fluminense. Seria uma aquisição boa para o clube. Visibilidade mundial. O Fluminense hoje já é um clube que ele tem, depois do quarto lugar no Mundial, a gente já é bem visto lá fora. Imagina se o Neymar tivesse também participado dessa campanha. Também seria um pouco mais, né? Então o Neymar começou já a fazer seus treinamentos de transição já ir para o campo, para bater bola realmente, para fazer coletivo, para fazer o que tiver que ser feito. Mas por enquanto foi só para realmente ele começar, né? Então, para esse jogo de sexta-feira, eu não acho que ele vá entrar. Não acho não, tenho praticamente certeza que o Neymar não entra nesse jogo, né? Mas no próximo depois de sexta-feira, com certeza o Neymar já vai estar em campo. E tomara que esteja em campo com o Endrick. Por quê? O Endrick hoje é motivo de comoção nacional. Todo brasileiro quer ver o Endrick jogando na seleção brasileira. E nessa sexta-feira, se o Endrick não entrar, tá arriscado a gente mandar esse treinador Ancelotti para Cucuia, porque a gente quer ver o Endrick jogar, gente. O moleque tem entrado, tem decidido, e dizem que é porque a patrocinadora dele da chuteira não é aquele patrocinador que a seleção quer, e por isso estão escanteando o moleque. Então isso não pode acontecer. O Endrick tem que entrar nesse próximo jogo. O Endrick é um jogador incisivo, parte para dentro mesmo, um jogador que tá com aquela aura de jogador que a gente viu hoje no Messi, que a gente viu no Mbappé, que a gente viu no Haaland. O Endrick tem essa aura, ele tem essa estrela. E na seleção, ele realmente vai acrescentar muito para a nossa seleção brasileira. Tá bom? Se inscreva no canal, Bate Pronto Tricolor, deixe o seu like, tá? Deixe o seu like, ajude a gente, ajude o nosso canal a crescer e muito obrigado pela sua atenção. A gente vai procurar sempre trazer umas informações para vocês e é só vocês ficarem ligados que amanhã tem mais algumas informações, tanto do Fluminense quanto da seleção. Valeu, grande abraço para todos, vamos que vamos, saudações tricolores.